Você viu que primeiro dia, pastor Key, né? Aí, ó, devocional. Segundo dia, pastora Kátia, devocional. Terceiro dia, palavra. Tá bom? Então, aí seguinte. Isso, mas vamos lá, ó. Pastor Key falou da ágora. E nós estamos falando de intercâmbio. Mesma coisa, um espaço para troca, para conversa, para intercâmbio. Essa é a nossa ágora, que vamos ter uma ágora agora, né? Kátia falou ontem do desacelerar para orar, né? Fazer um período de tranquilidade. Vamos gastar um minuto agora de respira fundo e deixa. Eu quero viajar com vocês no tempo. O pastor Key falou lá da história lá da Turquia, né? E a gente vai viajar no tempo para o tempo de Neemias, que nós estamos no ano de 445 a.C. Só lembrando a historinha lá, anos 600 mais ou menos, houve a invasão dos babilônios, o povo foi levado para o cativeiro. Por volta de 540 a.C., os persas dominam os babilônios e aí começa o Império Persa. Então já praticamente 100 anos depois que começou o Império Persa, o rei era o Artaxerxes, já era o 20º ano do reinado desse rei, e tal Neemias contando a historinha dele, né? Nessa época eu era o copeiro do rei. E aí tem uma pegadinha que a palavra lá pode ser copeiro ou pode ser eunuco, que é bem parecido. A tradução dos 70 fala que era eunuco, mas a maioria dos tradutores preferiram o copeiro. Seja lá o que for, era um cara importante porque servia à mesa do rei, tinha acesso direto ao rei e à rainha, como a gente lê no texto, né? Então, não era um mero garçom, tá? Era um cara certo, na hora certa, no lugar certo. Por quê? Porque Deus assim preparou, né? E Bebeto falou das cidades, né? A primeira cidade que aparece é Suzã, que era a capital do Império. Hoje, essa cidade chama Ramadã e fica a 400 quilômetros de Teherã, que é a capital do Irã. Tá? E nesse período lá começa a historinha que ele recebe a visita de um irmão dele, o Hanani, e ele fala, o que está acontecendo lá em Jerusalém, que é uma cidade de paz pelo nome, mas de paz não tinha nada, né? Assim como a nossa cidade hoje. E o que o Hanani e os outros irmãos dele explicaram para o Neemias? O bicho está pegando lá, né? Os que sobreviveram estão lá, mas estão em sofrimento, humilhação, o muro está derrubado, as portas pegaram fogo, ou seja, caos urbano. Conhecem isso? Caos. Quando Neemias ouviu essas coisas, primeira reação dele, chorou. Então, senta e chora, né? E ele passou dias lamentando, mas jejuando, mas orando. Então, vamos guardar essa reação dele. Ele fez essa grande oração aí, e no frigir dos ovos ele está... Tudo isso está acontecendo porque a gente pisou na bola. E confesso os pecados nossos, do povo, cometidos contra ti. Eu e meu povo temos pecado contra ti. É interessante, não sei se vocês já viram, e até no dia que a gente foi de ônibus lá para Terra Viva, na hora que a gente chegou aqui, eu falei, obrigado, motorista lá, que eu não lembro o nome dele lá, né? E ele falou, desculpa qualquer coisa aí. Com essa expressão? A gente faz isso com Deus também, né? A gente faz oração, Deus, desculpa qualquer coisa aí, perdoa os nossos pecados e é uma palavra que vai sem sentido algum, porque não tem um reconhecimento de um erro, é uma generalidade que não tem efeito qualquer, é uma palavra jogada ao vento. Então, aqui, Neemias estava claramente fora, nós pisamos na bola,
e tem toda a história lá, por que aconteceu isso, né? Então ele está aqui confessando, agimos de forma corrupta e vergonhosa, não obedecemos os mandamentos. Senhor, ouça a nossa oração, né? Faze que teu servo seja bem-sucedido, concedendo a benevolência do rei. Então, veja que a oração dele termina com um gancho aqui do que vem a seguir, que tem a ver com esse período aqui, não fala quantos dias que ele sentou, orou, jejuou e se preparou para o que vinha em seguida. Neemias 2, vai o Neemias na presença do rei e o rei percebe que tinha alguma coisa esquisita, né? Olha só, você nunca apareceu assim, você está com algum problema no coração, né? Mas não era nenhum ataque cardíaco, hipertensão, não, ele estava com o coração machucado. E ele falou, meu problema é a cidade. Então ele estava com uma cidade-patia, né? A cidade estava doente e ele estava com empatia com aquela cidade, estava sofrendo junto. E olha só, o rei começa a fazer pergunta para ele, aí me fez lembrar, eu pequenininho, né, perguntador, né? Mas o que você quer, né? Quanto tempo você vai viajar? Que dia que você vai voltar, né? Então, nessa hora que o rei dispara aquele monte de perguntas em cima dele, duas coisas que ele fez. Orei a Deus e respondi ao rei. E é interessante porque lá ele passou dias orando, aqui ele não tinha dias para... Era uma resposta que ele tinha que dar para o rei na hora. Então, ele fez aquela oração que a gente faz, Deus, tu sabes, né? Rapidinha, que é a oração mais curta que tem. E ele já tinha se preparado para essa conversa. Vamos ver. Aqui, cadê o Sig? Me ajuda aí, Sig, que já faz tempo que eu não trabalho com isso, né, cara? Então, esse é um fluxograma, né? Vamos ver como é que funciona. Ele está falando, ó, ouça o mundo e ouça o espírito, né? Já ouviram? Tem um livro que fala disso do John Stott, tá? Um livro muito bom. Então, primeira coisa para a gente se ligar com a cidade, a gente precisa ouvir a cidade, a gente precisa olhar a cidade. A gente precisa perguntar o que está acontecendo na cidade, como Neemias fez. Um período de observação, né? E aí, o que eu faço com essa informação? A cidade está ok ou não? Nesse caso não estava, né? Então, primeira coisa que ele fez, chorou. Corou de vergonha, né? Como diz o versículo, né? A nós é o corar de vergonha, né? E presta atenção aqui, como é que termina essas duas palavras? Orar. Foi o que ele fez. E aí, o orar é aquela conversa de duas mãos, né? Você fala com Deus e escuta Deus. Acho que mais fala Deus do que a gente, né? E quando a gente não fala, o Espírito fala por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então, ouça o Espírito. E a gente vai chegar aqui embaixo no mandamento, que vocês estavam falando aqui gostei do escoteiro lá, né? Amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, não é isso? Isso aqui é o único mandamento que Deus nos deu, né? Não é primeiro e segundo mandamento, né? Tem os 10 lá que se resumem nesse mandamento único. Mas tem um mandamento 0, que quando vai falar desse mandamento, primeira coisa que aparece lá, Shema. Sabe o que é Shema? Escuta, ouça. Então esse é o mandamento 0. Antes de amar, a gente precisa escutar. Tá? E, vamos lá, orou. Só que para aquelas perguntas do rei, ele estava preparado. Então teve um planejar e um preparar aqui. Na Gringolândia lá, eles chamam isso de 5W2H. Não sei se já viram falar disso. Mas aqui na terra de Tupiniquim é 7K. Né? Então, o que é para fazer? Quem vai fazer? Quando vai fazer? Onde, né? O cadê? Tá? De que vai fazer? Como é que vai fazer? E quanto custa para fazer? Isso é pegar uma ideia, um sonho que a gente fala, um negócio que é abstrato, vamos botar no pé no chão, vamos fazer um plano de ação. Então, com 7K você resolve tirar do abstrato e botar no concreto. Depois que você planejou, você só está começando, né? Na hora que tem o gatilho e o rei deu o gatilho, o cara está preparado para agir. O agir não é simplesmente sair andando. Você vai andando e orando, né? E ele orou a Deus e respondeu o rei. Então, e é interessante, cadê a Elisa? Sumiu.
Tem mais capixaba aqui, não? Vocês já viram a bandeira dos capixaba, como é que é? Hein? É uma linha azul, uma linha branca, uma linha cor-de-rosa e trabalha e confia, que é o antigo ora e labora. Então, é um processo de vou e Deus vai comigo, vou e Deus vai comigo. É um pouco daquilo que o Bebeto falou com as duas asas do avião aí, né? Qual das duas que, se não tiver as duas, não sai do lugar, né? E um mandamento único. Depois a gente vai, né? Vamos embora. E esse nosso mandamento está embutido em 5 coisas, pelo menos. Proclamar, que tem um querigma aqui, que eu vou fazer essa proclamação por palavras, mas é melhor fazer com ações, que o pessoal fala, ó, as suas ações estão falando mais alto que suas palavras. Então, se essas coisas não estiverem em sintonia, por mais que você fale, você vai deixar as pessoas confusas do que você quer comunicar. Tem um processo de ensino, uma vez que a pessoa ouviu a proclamação, depois você discipula, né? Que é o didaquê. E para ensinar, primeiro a pessoa precisa estudar, praticar para ensinar, senão você vai falar do que você não sabe, né? Tem um processo de diaconia, que a gente já falou bastante aí, que é do serviço, a igreja em koinonia e a nossa adoração, que é um pouco da nossa liturgia, pessoal, coletiva, igreja e tararau, né? Veja aqui que, não coincidentemente, a gente tem um Ministério da Pesca, né? Então a gente ganha um peixe e ensina a pescar, tá bom? Vamos lá. Neemias 2, continuando. Então, começando a responder o rei. O rei falou, o que você vai fazer, quando você vai, quando você volta, né? Espera aí, eu combinei um prazo, ele concordou e o Neemias já tinha as coisas engatilhadas lá para responder. Ô rei, já que você está bonzinho, me dá umas cartas aqui para o pessoal deixar eu passar de boa, né? E também me dá uma carta para o cara da floresta lá, ó, porque eu preciso de madeira, que eu vou lá para construir o muro, né? Muro, as portas, tal. O que mais? Ó, o rei atendeu, mas tem uma frase que roda todo o livro de Neemias e até o livro de Esdras também, que a gente vai falar um pouquinho aqui. A boa mão de Deus estava comigo. Sem essa boa mão de Deus, as coisas não... O rei não ia ficar tão bonzinho, as coisas não iam tão dar certo, então a boa mão de Deus, não se esqueça dela. E, olha só, ainda ganhou de presente uma escolta para ir para a viagem. O caminho era longo e mau, né? Então, esse era o esquema do Neemias. Eu fiz um pequeno paralelo com Esdras aqui, que eu achei gozado, né? Como essa frase da boa mão de Deus está conosco, não sei o quê. Olha que interessante. No Esdras 8, ele não ganhou escolta, não. Na viagem do Esdras foi sem escolta. Por quê? Ele fala aqui, olha... Eu tinha contado tanta vantagem para o rei que a boa mão de Deus estava com a gente, que eu fiquei com vergonha de pedir escolta. Mas com escolta ou sem escolta, a boa mão de Deus estava com eles, protegeu legal e chegaram no destino. Igualzinho Neemias, rapaz, olha lá, cheguei em Jerusalém. Então com escolta ou sem escolta, mas com a boa mão de Deus a gente vai chegar lá. Então nesse plano de voo aí, que tem todo aquele 7K lá, não esquece da mão de Deus, que é o trunfo, né? Aí, chegado lá, 3 dias, o que ele foi fazer? Volta no nosso fluxograma lá, observação. Então, foi examinar o muro. Que uma coisa é o que o irmão dele tinha contado, outra coisa ele foi ver em loco, né? O que estava lá acontecendo. Bom, depois disso, o que ele fez? Vamos mobilizar essa galera aqui, porque eu não consigo fazer muro sozinho, né? Então, ó, pessoal, a coisa está pegando. E ele contou como é que foi a conversa dele com o rei, como é que foi a boa mão de Deus e a boa vontade do rei. E vamos nessa? Vamos construir o muro? Vamos embora. A turma topou, né? Então, mãos à obra. E olha que interessante. Na hora do mãos à obra, a gente fala ali naquele ministério da pesca, né? Deus deu o dom de uns para apóstolos, outros mestre, pastor, não sei mais o quê. Tem N dons lá, mas na hora de meter a mão na obra, não tem fulano nem beltrano. Ó. Sumo sacerdote, todo mundo pegou as enxadas lá e foi fazer muro, né? Mas teve uns gaiatos que não, ó. Os nobres não quiseram se juntar ao serviço. Não, o serviço de não sujar as mãos, não. Então, fica ligado nisso, que na hora que você for fazer a convocação para ir lá na cidade resolver os problemas,
O sumo sacerdote às vezes vai, mas os gostosos, os nobres, não vão, tá? Se liga nisso que faz falta. Agora, olha só, o que esse cara sabe de fazer muro? Ourives. O que esse cara aqui, perfumista, sabe de fazer muro? Nada, né? Mas, ó, é para fazer, vamos lá, tá? E eu botei aqui, só citando, filho do governador, não sei dos cantos, era o subprefeito lá, né? Subprefeito, não sei das quantas, outro aqui, todo mundo, esse aqui juntou até as filhas para ir lá, vamos fazer muro, moçada, né? Olha que interessante, os levitas, ó, depois os levitas fazendo muro. E teve um gaiato aqui, o tal do Baruque, olha só, reparou com zelo. Por quê? Ele ganhou uma estrelinha lá na hora de fazer a avaliação. Todo mundo fez muro, ó, esse cara fez com zelo. Está lá na Bíblia, ó, ganhou uma estrelinha. Não sei se vocês conhecem a história do Zé. O Zé é um cara que fazia, sabe aquele negócio de fazer buraco para passar cabo na calçada? Lá em São Paulo, de vez em quando, está sempre lá fazendo buraco, né? Na hora que a gente vê, nossa, mais um buraco, né? Depois demora para fechar, mas tudo bem. O Zé era um desses caras que fazia buraco todo dia. Chegava aquele caminhão com um monte de... né? Chegava lá e fazendo buraco. No fim do dia, buraco feito. Vamos embora, moçada, o caminhão chegou, vamos de volta. E o Zé sempre era o último para subir no caminhão, que ele terminava o dia e ficava olhando para o buraco lá. O pessoal, pô Zé, vamos embora, está atrasando. E ele estava ali fazendo, sabe o quê? Falando com Deus, que ele era um cristão. Ele falava assim, ó, Deus, esse buraco aqui, eu fiz o melhor que eu podia. Pode ter outro buraco tão bom quanto esse, mas melhor do que esse não tem, porque eu fiz com zelo. Tá? Então, é um ponto interessante que aquele que pega para fazer a obra do Senhor, se fizer com zelo, ganha estrelinha. Tá? Bom, os demais, reparam, estão falando do sacerdote, então todo mundo sujou as mãozinhas lá para fazer muro. Tá? Mas tinha a escola de Sambalat. Já ouviram o Sambalat lá? Sempre tem a turma da oposição. Lá tinha a escola de Sambalat. E aquela galera toda construindo muro e o Sambalat, não vai dar certo, né? Olha só. O que esses caras estão fazendo aí? Vão construir muro com que pedra, né? Mas não tem mais nada. Eles vão terminar a obra nesse dia só. O outro gaiato lá do Tobias. Basta uma raposa subir lá que o muro cai. O que Neemias fez? Orou. Deus, nós estamos aqui sofrendo um monte de zombaria. E tem um versículo interessante no provérbio, que parece uma conversa de maluco, né? Esse Salomão parece que não sei, ele fala assim, não responda ao insensato, porque senão você vai ficar igual ele. E logo depois ele fala, não, responde ao insensato, senão ele vai achar que é sábio. Já viu? Esse versículo é doido, cara. Então, no versículo 4 é para não responder, no 5 é para responder. Então, você fica naquela, respondo ou não respondo? Neemias falou, não vou responder, senão eu vou ficar igual esse cara, vou falar com Deus que resolve o meu problema. Tá? E aí, mandaram bala o povo, totalmente dedicado ao trabalho, os caras lá botando areia e oramos ao Deus e colocamos guarda. Olha que interessante também, né? Então, os caras estão ameaçando de atrapalhar. Vou orar a Deus, mas por via das dúvidas aqui, né? Coloca a guarda. Trabalha e confia. Confia e trabalha. Ora e elabora. Então, as duas coisas vão junto, né? Tudo bem aí? Não estou fazendo discurso não, tá? Então, a gente pode conversar também. Tá maravilhoso. É? É? Ah, bom. Vamos lá. Mas além da escola do Sambalá, tinha a Dona Zica. Essa Dona Zica ela é insistente. Dona Zica, pá, não vai dar certo, né? É o fogo amigo, né? É os caras, os próprios judeuzinhos lá, falaram, não vamos conseguir não, cara. Já viu esse? Fogo amigo. E aí, os inimigos botando areia e os carinhos, não vai dar certo, né? Neemias fala, vamos embora, né? Bota os caras para trabalhar,
armado e, de novo, observação e comunicação. O que ele foi fazer? Foi lá uma rápida inspeção. Pessoal, tenha medo não, vamos embora. Ó, mais forte que está com nós do que está com eles, né? Então, o Senhor é grande e poderoso e temível. Vamos embora. Então, vamos lá, moçada. Vamos trabalhar, só que agora vamos ser prevenidos aqui, né? Metade trabalha, metade fica de tocaia aqui, de alerta, né? Então, metade armada e outro, aqui ó, o cara está com a enxada na mão, a arma na outra. Então, é um pouco dessa sabedoria, né? Não basta, né? E eu sempre falo assim, ora e labora, né? E o nosso Deus lutará por nós. E tinha um esquema da trombeta lá para dar o alerta, né? E beleza. Então, guarda. Tá. Aí, ao Sambalá, a escola do Sambalá de novo. A obra acabou. E o cara ainda está lá. Aí ele mudou a estratégia, né? Mudou a abordagem e tal. Olha, vamos conversar, rapaz. Precisamos conversar, né? O que Neemias... Aqui ele respondeu para o cara, mandou o seguinte recado, eu estou fazendo uma obra muito importante aqui, não posso parar não. Tá? O Sambalá, 4 vezes com a mesma historinha, 4 vezes o Neemias mandou a mesma resposta. 5ª vez, aí ele falou, não, fez uma chantagem, escreveu, ó, estou mandando essa carta para o rei lá, vocês estão querendo fazer uma independência aqui, e eu vou avisar para o rei, ó, vou dedar vocês, né? E, não perco tempo com vocês não. Então é interessante que tinha oposição de fora, oposição de dentro, mas a turma estava comprometida com o trabalho, comprometida com a obra de Deus. E vamos embora. E o muro ficou pronto em 52 dias. Então aquele cronograma que o cara mostrou para o rei lá, cumpriu, cara. Então ele tinha lá os 7K, botou para lá, né? Sabia quanto que ia custar, quantas madeiras que ele precisava, terminou o muro. Isso que é importante. Montar o plano, chegar no resultado. Bom, no fim da novela, muro pronto, pessoal, vamos comemorar, né? Então, Neemias, tal, pessoal, este é o dia consagrado. Nada de... O pessoal estava chorando, né? Que começaram a ler e tudo, eles ficaram emocionados, né? Mas olha só, ó, não é hora de choro não, é hora de comemorar. E é a hora da Santa Ceia. Vamos comer e beber do melhor que tiver, e quem não tiver tem que dividir, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos antecipar a grande ceia da Nova Jerusalém. Nós vamos celebrar daqui a pouco. Então, lembrando disso, que toda vez que a gente celebra a ceia, a gente está comemorando a morte de Cristo e antecipando a grande festa que vem, né? Então, não é hora de chorar mais, nós estamos com o muro pronto. Então, e às vezes a gente esquece do comemorar. Então, por isso, volta aqui no nosso fluxograma. Quando a gente vai e observa, deu certo, o muro ficou pronto, tá ok? Opa, vamos celebrar, vamos comemorar. Então, quando dá errado, a gente chora. Quando dá certo, a gente comemora. Vamos chorar com os que choram e vamos nos alegrar com os que se alegram, né? É assim que está. Aqui é a historinha do rei. Não sei se vocês conhecem essa história do rei lá, que na hora que ele estava já prestes a morrer, foi passar a coroa para o príncipe. E falou, meu filho, presta atenção. Nessa coroa aqui, tem umas letrinhas aqui que eu vou te explicar para que serve. Tá? Tem uma letrinha que é Deus está presente, que a gente tem o Emmanuel com a gente, e outra letrinha aqui que é o que vai passar. Seja na hora do desespero que a gente está chorando, seja na hora que a gente está celebrando, é bom se lembrar de que vai passar. Então, toda vez que você olhar no espelho, né, vai lá, o bicho está pegando, você olha no espelho e fala, vai passar. Na hora que você está no bem bom comemorando, não esquece que vai passar. Tá? Mas seja no choro ou na alegria, uma coisa sempre está, Deus conosco. Ele não combinou com a gente que ia sempre dar certo, não. Mas ele combinou que sempre ia estar com a gente. Beleza? Tá. Então, aí no final da novela, os levitas lá falaram assim, pessoal, vamos levantar? Vamos levantar? Vamos levantar. Vamos levantar e bendizer o nosso Deus, de eternidade em eternidade. Vamos ler juntos isso aqui?
Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, só tu és Senhor. Amém? Amém. Pode sentar. É interessante que Bebeto falou, não, quem falou foi Jürgen, que falou do credo, né? O Deus criador e o Deus mantenedor, Ele que preserva a gente com vida, né? Então, esse é o Deus nosso, né, que está com a gente, Emmanuel, desde aquele dia lá até hoje. E aí é o seguinte, eu fiz aí não é o Samba do Crioulo Doido, mas é o Salmix, lembrando da Jerusalém, que é a cidade da paz, e a paz que a gente quer na nossa cidade também, que o Bebeto botou aqui, né? Promover a paz. Então vamos lá. Cadê o negócio? Eu fiz besteira? Vamos lá. Então tem aquele salmo lá do... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na verdade, eu estou colocando assim, alegrei-me quando me disseram que venha a cidade de Deus, né? Nós vamos na cidade, mas a cidade venha, né? E venha o teu reino. E os nossos pés já se encontram dentro da porta, está chegando, o reino está próximo, né? E aquele famoso aqui, agora, mas ainda não, né? Nós estamos nesse dilema, mas nós estamos perto, e precisamos dentro da Nova Jerusalém, essa cidade firmemente estabelecida, é uma cidade que não tem templo, já viu isso lá no Apocalipse? Todo esse investimento da gente para levantar aquelas paredes, botar teto, botar banco, não sei o quê, não vai precisar mais. Só vai ter igreja, não vai ter templo mais. Lá, o povo do Senhor não cessa de dar graças, glória, honra e louvor a Deus, porque lá reina a justiça. Então nós estamos buscando essa misericórdia, essa justiça para a cidade, o negócio está lá, nossa cidade. E diga aos seus irmãos, paz seja com você. Paz seja com você, meu irmão. Paz seja com você. Essa paz é o shalom que o Bebeto falou. É aquela paz que não falta nada, né? Busquem a paz e empenhem-se por alcançá-la. No que depender de vocês, promovam a paz. Amém? Amém. Beleza. Vamos, essa é a musiquinha dos espanhol, que não traduziram para o português, mas eu fiz uma tradução meia boca aqui, só para a gente... né? Mas podemos cantar aí, os que conhecem me ajudam, os que não conhecem aprendem, porque a musiquinha é fácil também. Então é assim: entre el vaivén de la ciudad, más fuerte aún que su rumor, en liderazgo y sociedad tu voz oímos, Salvador. Conhece essa? Ninguém? Pelo menos. Não é possível. Ó, Luciana, Elandes, já ouviram cantar isso aqui, que nós já cantamos com a Meire. Mas tudo bem. Lembra? Agora você lembra, né? Nilson. Já ouviu, calma. Né? Esqueceu, tá bom. Então vamos lá. Já passou, eu lembro, 6 anos atrás. Vamos lá. Vamos de novo? Entre el vaivén de la ciudad, más fuerte aún que su rumor, en liderazgo y sociedad tu voz oímos, Salvador. Doquier impere explotación, falte trabajo, no haya pan, en los umbrales del terror, oh Cristo, vemos de llorar. Un vaso d'agua puede ser hoy de tu gracia la señal, mas ya las gentes quieren ver tu compasiva y santa faz. Desciendo Cristo con poder,
a la sufrente humanidad. Si con amor lo hiciste ayer, camina y vive en mi ciudad, hasta que triunfe tu amor y el mundo pueda oír tu voz. Y de los cielos, oh Señor, descienda a la ciudad de Deus. Amém? Amém. Amém. Então, o nosso fluxograma completo, com tudo tem direito, depois a gente tira a cópia para vocês não esquecer, né? Então, ouvir o mundo, ouvir a Deus, né? Deu certo, deu errado, vai passar, fica tranquilo. Deus está conosco. 7K, ora e labora. Mandamento 0 e mandamento único. Beleza? Acabou.